Fala galera, bom dia, tudo bem? Aqui é o Pérez que está falando. Para quem nunca viu um dos meus vídeos ou não sabe quem eu sou um cubano, eu moro no Brasil há 5 anos e graças ao bom Deus, eu vim para o Brasil procurando, tentando uma vida melhor, não somente para mim, quanto para os meus futuros filhos e a minha futura família. E eu vou dizer para vocês que abrir mão do teu país, abrir mão da tua cultura, abrir mão da tua família, foi uma das decisões mais difíceis que eu já tomei na minha vida. E eu tomei essa decisão por conta da opressão, por conta da falta de liberdade, por conta de eu morar num país com um regime socialista comunista, governo de esquerda que oprimem a sua população. Eu abri mão da minha família, eu abri mão dos meus pais, dos meus irmãos, abri mão dos meus amigos, da minha cultura e vim morar no Brasil buscando e procurando liberdade de expressão sobre todas as coisas, buscando também um futuro melhor para os meus futuros filhos. E quando eu declarei meu voto favorável ao governo de direita, e nesse caso quem mais está representando esse governo de direita é o Jair Messias Bolsonaro, eu recebi duras críticas dos conhecidos, de alguns conhecidos e inclusive de amigos. E eu vou expor aqui, não é satisfação, porque eu acredito que essa satisfação eu somente devo a Deus, a meus pastores, como líderes espirituais na minha vida, a minha noiva e a minha família. Então assim, eu vou compartilhar na verdade com vocês e vou falar sobre a minha experiência por ter declarado o voto favorável à direita. Primeiro, eu não voto no Brasil. O estrangeiro não vota no Brasil. Eu sou regularizado no Brasil, mas eu não tenho direito ao voto até que eu seja cidadão brasileiro. Uma vez que eu vire cidadão brasileiro, eu tenho direito ao voto. Então assim, eu não voto, eu não tenho o direito de ir nas urnas e votar, eleger deputado estadual, federal, senador, governador, presidente. Então eu não tenho esse direito. Mas eu declarei meu voto, ou seja, se eu fosse votar, eu votaria favorável à direita. Eu vou explicar por quê. Algumas pessoas acusam nesse caso, a direita, nesse caso a direita, hoje no Brasil é representada por Jair Messias Bolsonaro, e criticam a direita porque fala que a direita pede a liberação do porte de arma, favorece os ricos, que a direita não favorece os pobres, que a direita é isso, é aquilo. E eu vou falar para vocês da minha experiência, o que eu vivi. Ninguém me falou, eu não li em livro de história, eu não fui numa conferência, alguém falou, eu vou falar do que eu vivi, da minha experiência com a esquerda. Eu nasci em Cuba, como eu já falei, sou cubano, moro no Brasil há 5 anos, e eu saí de Cuba procurando uma vida melhor para mim, para minha futura família, liberdade de expressão, como eu já falei, abrir mão da minha cultura, dos meus pais, dos meus amigos. 28 anos morando em Cuba, e como eu disse, eu saí de Cuba procurando liberdade de expressão, procurando ter um futuro melhor para os meus filhos, procurando uma luz no final do túnel. Eu percebi que o Brasil é um país que tem tudo para dar certo, e o Brasil só não dá certo porque a população, uma grande parte da população, pensa muito no hoje, no dia de hoje. Pouca pessoa pensa no dia de amanhã. E eu percebo que o Brasil é um país que, quando a mentalidade da população brasileira mudar e olhar para o futuro como algo positivo, algo que precisa ser construído a longo prazo, eu acho que vai mudar muita coisa no Brasil. E quando as pessoas começam a pensar um pouco mais no futuro, nas gerações que estão por vir, e em fazer algo positivo, algo relevante em prol daqueles que virão, eu acredito que o Brasil vai melhorar. Então eu recebi dura crítica por apoiar a direita, nesse caso, o governo
futuro governo, se for eleito do Jair Messias Bolsonaro. E eu fui duramente criticado por as pessoas que se aproximaram de mim e deram muitos argumentos pelos quais ele, inclusive, alguns até chegaram a falar que eu, como pregador, como missionário, não deveria apoiar Jair Messias Bolsonaro. Bom, eu tenho minhas razões para apoiar governo de direita, eu tenho minhas razões, minha vivência para apoiar um governo que é a favor da família, que é a favor da fé cristã, e eu vou te explicar por quê. O governo que você defende, vocês que são contrários à direita, defendem a esquerda, falam do Ciro Gomes, falam da Marina, falam do Haddad. Esses três candidatos, para mim, representam claramente a esquerda. E no país que eu vivi, eu repito, que eu vivi, ninguém me falou, não li um livro de história, eu vivi. Foi num país de socialismo, comunismo, um governo de esquerda, onde você não tem direito nem sequer a eleger o presidente. Tá? Você não tem direito a eleger o presidente. A educação é gratuita? Até é, mas tudo que você recebe é doutrinação do nazismo, leninismo, socialismo, comunismo. Então não é educação, é doutrinação, beleza? A saúde que você recebe de graça? Recebe de graça. Só que o que as pessoas não sabem, que o salário mínimo em Cuba, que hoje é o equivalente a R$60, não é R$60. É mais, gira em torno de uns R$200 a R$300 o salário mínimo. Só que já o governo desconta na folha de pagamento esse valor que é repassado à saúde e educação, e o trabalhador, em vez de receber os R$300, recebe R$60, mais ou menos, o equivalente a R$60. Então, no governo socialista que você defende, lá em Cuba, a gente, como cristão, não tinha liberdade de expressão, não tem supermercado, a gente não tinha onde comprar comida. Eu ia no lixão a catar pacote de biscoito que as empresas descartavam, porque já estava vencido, tinha data de validade vencida. Eu ia no lixão catar folhas e levava essas folhas para uma costureira costurar e eu fazer um caderninho para escrever na escola. Eu andava sem sapato, eu não tinha uma televisão para assistir um desenho, eu não comia uma carne todo dia, uma carne aparecia assim um final de semana e olha lá, eu passava muita fome. Eu passei fome, eu passei fome, eu fui no lixão catar comida que os outros jogavam fora, mas eu era filho de peão, a minha mãe era uma faxineira. O filho do diretor do Partido Comunista, que era meu vizinho, comia o bom e o melhor. Para ele era boa comida, ele tinha bons cadernos, ele tinha bom material escolar, mas eu não tinha, porque eu era filho do peão. Agora o filho do pessoal do Partido Comunista de Cuba tinha tudo. Tinha carro, que ninguém tem carro em Cuba, mas eles têm. Tinha boa comida, ele tinha roupas, mas o filho do pobre não tem. Por essas e muitas razões, eu declaro meu voto favorável à direita. Eu sou um cubano que mora no Brasil, ninguém me contou nada. Eu vivi. Eu sou contra o governo de esquerda porque ele representa o socialismo, o comunismo e porque ele vai muito contra a fé cristã. Todo tem direito a professar qualquer religião, seja espírita, cristão, católico, seja um bandista, cada um pode expressar a religião que quiser. Em contrapartida, no comunismo você não tem esse direito. Você não tem direito, em Cuba, que é uma Cuba socialista, você não tem direito de se expressar, você não tem direito de se manifestar, você não tem direito nem sequer de falar mal ou falar o contrário ao plano de governo de lá. Eu não tinha liberdade, eu vivia com medo, porque se eu abria a boca para falar mal do governo, eu apanhava da polícia. Eu vivia sem expectativa, e uma das coisas que me fez sair de Cuba de vez foi o fato de uma situação muito triste que aconteceu comigo. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, e eu percebi que comprar e revender dava dinheiro. E eu comecei comprando doces numa padaria, comprava os doces por 50 centavos e vendia por $1, que é a moeda em Cuba. E eu fui prosperando, eu fiquei 10 anos trabalhando,
Nesses 10 anos eu acordei muitas vezes 3, 4 horas da madrugada e eu caminhava 1 hora e meia para chegar até a estação do trem, pegar o trem e levar doces do interior para a cidade e comecei a fazer um dinheiro. Eu juntei um dinheiro lá em Cuba, estava indo bem, tirei meu alvará na prefeitura, estava tudo indo muito bem. Quando o governo enxergou que eu estava prosperando financeiramente, um dia 1º de julho de 2012, a polícia de Cuba chegou onde eu estava e catou toda a minha mercadoria, confiscou e retirou meu alvará. Eu não tinha nada de irregular, mas pelo simples fato de eu prosperar financeiramente, já o governo foi e pegou tudo que eu tinha, porque eu não podia prosperar financeiramente. Porque em Cuba ninguém pode ser rico. Então vou te falar uma coisa, sabe por que eu sou a favor do governo de direita? Porque você tem liberdade de expressão, porque no governo de direita você pode ser católico, espírita, umbandista, evangélico, porque você pode ser heterossexual, pode ser homossexual e todo mundo tem seu direito garantido. No governo de direita, no capitalismo é assim. No socialismo você não tem direito. O seu direito, o governo é quem determina. No capitalismo, no governo de direita, você tem liberdade de expressão, liberdade de religião. No socialismo, você não tem liberdade de expressão. Você não tem liberdade de religião. É por isso que eu sou a favor do governo de direita. É por isso que eu nunca votaria num governo de esquerda, porque durante 28 anos morei num país que tem um sistema de governo de esquerda, eu fui oprimido, eu fui censurado e até ameaçado. Então, deixo esse vídeo para vocês do porquê eu apoio o governo de direita. E se você puder fazer o favor, compartilhe esse vídeo, porque tenho muito interesse que as pessoas conheçam a realidade do governo de esquerda. Porque a esquerda, ela pega um país bom e vai desconstruindo o país aos poucos. Para quê? Para se perpetuar no poder. Exemplo disso, Coreia do Norte, Venezuela, Cuba e agora a recente Bolívia, que está passando por essa crise. Eu quero falar aqui que eu não tenho nenhuma intolerância com as pessoas que são a favor do governo de esquerda. Eu quero falar aqui que eu não tenho nenhuma intolerância com quem pensa diferente a mim. Mas eu percebo que, infelizmente, algumas das pessoas que são favoráveis ao governo de esquerda são intolerantes com quem é favorável ao governo de direita. Parece que desperta um ódio no coração das pessoas. E eu acredito que isso daí está errado. Assim como eu respeito e aceito a opinião diferente das pessoas que não concordam com o meu pensamento, eu incentivo vocês que pensam diferente a mim a respeitar também e aceitar quem não tem um pensamento igual ao seu, tá bom? Um grande abraço, aqui o Pérez, o cubano, e compartilhe esse vídeo, por favor. Que Deus abençoe o Brasil. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Abraço.